Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo para a nossa playlist sobre clonagem de HDs e SSDs. Eu resolvi montar esta sequência, esta playlist, devido a várias dúvidas e questionamentos dos usuários aqui do canal sobre esse tema que é a clonagem de HDs e SSDs. Nos dias de hoje é bem comum o pessoal trocar aí o HD do seu PC ou notebook, ou até mesmo substituir um HD por um SSD, e nem sempre nós queremos fazer uma formatação do zero. De repente eu tenho um sistema completamente configurado, cheio de recursos e programas, e está totalmente em conformidade com o meu uso, e eu não tenho talvez o interesse de fazer uma formatação do zero, começando a instalar todo o sistema operacional, atualizações e tudo mais. Nesse momento então é que entra a tal da clonagem. Como eu já expliquei em outros vídeos, a clonagem de HDs e SSDs, ela pega todo o conteúdo que eu tenho já em um PC ou notebook, num disco rígido, e transfere para um segundo disco rígido, de tal forma que quando você utilizar esse segundo disco rígido que recebeu a clonagem do primeiro, o teu PC ou notebook vai se comportar exatamente igual estava antes de você fazer a clonagem, ou seja, ele vai se comportar exatamente igual ele estava no HD antigo. Por isso que a gente faz a clonagem. E tudo isso a gente consegue fazer em poucos minutos. Se em uma formatação tradicional do zero, você precisa fazer toda a instalação do Windows, programas, plugins, de repente você utiliza vários softwares aí no seu dia a dia, essa instalação demoraria horas ou até dias, dependendo da quantidade de programas e configurações. Com a clonagem, você consegue restabelecer aí o teu sistema nesse segundo HD ou SSD em poucos minutos ou no máximo em algumas poucas horas, dependendo do tamanho do HD e dos dados que você tem. Ok? Bom, nesse vídeo aqui eu quero responder a seguinte pergunta. Adriano, eu clonei o meu HD para um SSD ou clonei o meu HD para um outro HD maior e eu fiquei com os dois discos. Eu quero saber se o meu disco antigo ele pode ser apagado, se eu posso utilizar ele para outro fim. Como que eu faço para reutilizar esse meu segundo disco, esse meu segundo HD, digamos assim? Existem várias alternativas. Se você utiliza um PC desktop, normalmente eles já têm vários espaços para que você possa colocar mais de um HD. Tanto no gabinete ele já dispõe de vários espaços para que você possa encaixar esses HDs, e também na placa-mãe desse PC normalmente tem várias entradas SATA para que você possa instalar vários HDs, vários SSDs. Neste caso, se você tem um desktop e um PC, você pode deixar os dois HDs dentro do gabinete, tanto o seu antigo como o novo, ou o SSD e o HD antigo, tanto faz, tá? Você pode deixar os dois dentro do gabinete, conectados na placa normalmente. Quando falamos do HD, nós temos o padrão SATA, e quando nós falamos do SSD, nós temos o padrão SATA e o padrão M2. O padrão SATA é o padrão tradicional, igual você já está acostumado, eu vou mostrar aqui algumas imagens. Nós temos aqui o HD de 3.5, que é o padrão para desktop, e o de 2.5, que é o padrão para notebook. Esse de 3.5 a gente pode utilizar no desktop, mas também posso utilizar no mesmo desktop esse de 2.5, que é o mesmo tamanho também de um SSD do padrão SATA atual. Nós temos ainda o padrão aqui M2, que funciona hoje tanto em PCs desktop como em notebooks, que tem essa entrada. Praticamente todas as placas atuais dos novos PC têm essa entrada M2. Os notebooks mais recentes também normalmente já vem com essa entrada aqui M2. Se no teu caso o SSD que você instalou aí na tua máquina é o de 2.5 desse formato aqui, os notebooks tradicionais, tá? Eu digo tradicionais porque pode ter algum modelo em exceção. Praticamente eles têm apenas uma entrada para HD SATA 2.5, e alguns hoje vêm com a entrada de 2.5 e também com a entrada M2 NVMe. Nesse caso, se você tiver um HD desse tipo aqui no seu notebook e você tiver uma entrada M2 e fez a instalação de um SSD desse tipo aqui, então você pode continuar com seu SSD conectado
da mesma maneira, tá? E da mesma forma no desktop, se você utilizar esse HD, você pode utilizar também esse aqui, pode utilizar mais de um desse modelo, mais de um desse modelo, e alguns PCs também podem utilizar um ou mais M2 desse formato aqui, tá? Porém, existem casos também que o teu notebook não tem essa entrada aqui M2. E aí como que a gente faz? No caso, existe uma alternativa chamada CAD, que é esse adaptador aqui, é um adaptador CAD, onde você remove o leitor de CD e DVD do seu notebook, coloca um HD dentro desse adaptador aqui, que é esse HD de 2.5, que eu mostrei um pouco atrás, e ele vai conectado na entrada do seu notebook, exatamente no mesmo lugar que ia conectado o leitor de CD e DVD. Então você vai remover o seu leitor de CD e DVD e colocar esse adaptador CAD aqui com um HD inserido nele. Então ele fica conectado de forma bem tranquila na sua máquina. Nós temos também a outra opção que serve tanto para notebook como para desktop, porém no desktop, como eu já falei um pouquinho atrás, como ele tem várias entradas para que você possa deixar o HD conectado internamente, eu não vejo muita necessidade. Porém, se você quiser, também dá para fazer isso no desktop. Mas no notebook é uma das melhores alternativas, que é o formato de case USB, que é esse carinha aqui, ó. A gente coloca o HD retirado do notebook aqui dentro, e ele vai ligado aqui num cabo USB, onde a gente pode colocar em um PC ou notebook de forma bem tranquila e utilizá-lo como um HD externo, como um pendrive. Pessoal, basicamente é isso. Temos essas formas aqui para reaproveitar o HD. E agora vamos falar na parte operacional aqui dentro do sistema. Veja que no meu exemplo eu tenho aqui duas unidades. Uma foi clonada da primeira. E agora vamos imaginar a seguinte situação. Você instalou aí um SSD na sua máquina, ou um outro HD maior, de repente, fez a clonagem. E agora você está com os dois HDs aí, ou dois SSDs, ou um HD ou um outro SSD, conectados aí na sua máquina, seu PC ou notebook. Quando você vai lá em meu computador, você tem lá as duas unidades, os dois HDs. Vamos imaginar que nesse ponto aqui você fez a clonagem, terminou 100%, você já reiniciou a sua máquina, seu PC ou notebook com o seu novo HD ou o seu novo SSD. O boot agora ele foi dado pelo SSD novo, então você ficou com o secundário. No meu caso aqui, esse meu disco local C é o meu HD novo, que recebeu o clone, e esse meu disco local E, lembrando que ele pode ter aqui uma letra diferente aí no seu caso, dependendo de quantos dispositivos você tem e das configurações da sua máquina, ele pode ter aqui uma letra diferente. No meu caso, esse meu disco local C aqui, ele é o meu principal agora. Eu fiz a clonagem, passei todo o meu sistema para ele e ele está perfeito. Já deu boot por ele, até está aqui a bandeirinha do Windows mostrando que esse aqui é o meu dispositivo inicializável. Então eu tenho as duas unidades conectadas aqui na minha máquina. Se eu, por exemplo, eu vou até abrir isso aqui em uma nova janela, esse meu disco aqui, e vou abrir esse outro disco aqui em uma outra janela também. Note que os meus dois HDs aqui, eles têm a mesma estrutura, todos os mesmos arquivos, porque uma vez que é feita a clonagem, quando é feita a clonagem, o disco de origem, o antigo, ele permanece igual. Ele não é apagado, ele não é modificado. A clonagem simplesmente faz uma cópia dele para um segundo disco, mas o seu conteúdo original permanece o mesmo. Uma vez que os dois discos agora, eles contêm os mesmos dados, a mesma estrutura, eu posso zerar esse HD aqui, ó, que é o antigo, e ficar apenas com o novo. Lembrando que quando você faz a clonagem, todo o conteúdo é transferido para o novo. Então, todos os arquivos e informações que você tem aqui já foram passados para o seu novo HD ou SSD. Lembrando que é interessante que você faça a conferência, veja se a clonagem deu 100%, se você consegue dar o boot nesse novo HD ou SSD. Uma vez que você tenha certeza que tudo ocorreu bem, que já está funcionando, teu PC ou notebook já está rodando com o novo HD ou SSD, você pode zerar esse HD antigo de forma muito tranquila. Tá? Você poderia simplesmente apagar alguma coisa aqui manualmente, mas eu recomendo zerar isso aqui por completo. Se você depois quiser, você pode transferir algum arquivo aqui da sua pasta de usuários para cá. Mas a princípio, eu recomendaria que você fizesse uma formatação mesmo e zerasse esse disco. Porém, como esse HD aqui,
ele contém tanto arquivos do sistema operacional como contém partições de sistema operacional, a gente precisa excluir essas partições. Porém, eu quero deixar bem claro aqui que eu estou tomando como base nesse vídeo que o meu HD antigo que foi clonado para o novo tinha apenas uma partição, que era o disco local C. Se no teu caso o teu disco antigo tinha mais de uma partição, partição C, D, E, F, etc., e você fez a clonagem apenas do disco C, então o teu HD vai ter outras partições ainda que você talvez queira manter, então você vai precisar remover apenas essa unidade, tá? É um pouquinho mais avançado, mas eu vou tomar como base que você tinha apenas uma unidade aí no seu PC ou notebook. Eu vou tomar como base um padrão mais normal, mais tradicional, que era apenas uma partição. Nesse caso, a gente poderia utilizar aqui o próprio DiskPart do Windows, poderia utilizar o gerenciador de discos do Windows, porém eu gostaria de utilizar aqui um softwarezinho bem simples que dá para nós uma visão um pouquinho mais abrangente do que está acontecendo nas partições do nosso HD. Esse software é esse carinha aqui, ó, que é o Minitool Partition Wizard. Ele, na sua versão gratuita, ele permite que a gente gerencie as partições de forma muito tranquila. Então eu vou abrir esse carinha aqui. E aqui, olha só, a gente tem uma visão geral dos nossos discos. Eu tenho aqui o meu disco de 465 GB, que é o meu atual, que é o novo, tá? E eu tenho aqui o meu disco antigo, que é o menor. Nesse ponto aqui, você precisa ter o discernimento e saber identificar quais são os discos que você tem aí ligado na sua máquina. Você precisa entender quais são e saber com qual você está trabalhando. No meu caso, esse aqui é o meu principal, veja que está o meu disco local C. Normalmente, o que tiver a partição aqui C é o teu disco principal do sistema, tá? O disco atual aí que está rodando na sua máquina, o que foi inicializado. Tanto é que ele mostra aqui acima, ó, o disco C. E esse de baixo aqui, ó, é o meu disco, o antigo que eu quero zerar. Esse aqui eu quero apagar ele. Como eu já falei, se você tiver mais partições aí no teu disco e você quer manter alguma, você pode excluir aqui individualmente. Essas partições aqui, ó, com esse pequeno tamanho, 529 MB, 100 MB, 16, são partições do sistema operacional. Essas aqui eu posso excluir, na verdade eu devo excluir todas. E eu tenho aqui o meu disco E, que no caso aqui é o meu disco, a partição principal, onde estão todos os arquivos desse HD aqui. Nesse meu caso, esse meu disco não me interessa em nada, então eu vou zerar o mesmo. Porém, aí no seu caso, se você quiser manter alguma partição, você pode deletar manualmente. Para tanto, basta clicar na partição, botão direito, clicar aqui na opção excluir. Ele vai ficar aqui, ó, mostrando o resultado, porém isso aqui não foi aplicado ainda, a gente precisa aplicar aqui. Eu vou excluir essas outras aqui também, excluir, vou excluir, olha só que ele está excluindo. E agora sim eu vou clicar aqui, ó, em aplicar. Ele vai fazer aqui todo o procedimento e agora sim zerou aquelas partições que eram de sistema. Mas eu também quero zerar essa outra partição aqui. Se no teu caso nada nesse disco interessava, a gente poderia excluir todas de uma vez só, clicando aqui no disco, botão direito, excluir todas as partições. Vou clicar aqui. Sim, zerou completamente. Apliquei. E agora o meu HD antigo ficou totalmente limpo. Se eu for lá em meu computador, verei que ele não aparece mais aqui. Por quê? Essa partição ela ficou vazia, ficou em branco. Eu preciso agora particionar novamente isso aqui, criar uma nova partição. Para tanto, eu clico aqui nesse espaço não alocado, posso clicar com o botão direito e escolher a opção criar. Posso colocar aqui um label, que é o nome dessa partição, por exemplo, dados. Aqui eu não preciso mexer em nada, deixo o padrão como está, ok. Clico aqui em aplicar. Perfeito, se eu for lá agora em meu computador, essa partição aparece para mim agora e ela está completamente limpa. Eu posso fazer agora com ela o que eu quiser. Ok, pessoal? Por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo aqui tenha sido útil de alguma maneira. Eu espero que tenha trazido algum benefício para você. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários que a gente vai respondendo sempre que possível. Sempre que der, a gente vai dando uma olhadinha nas perguntas e vai tentando ajudar da melhor forma possível. Ok? Abraço e até um próximo vídeo.